Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé. Desde já estaremos orando. Soberano Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por esta oportunidade santa na Tua casa. Agradecido a Ti, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelos livramentos. Agradecido a Ti por tudo, meu Pai. Também pela presença de cada servo Teu que aqui está nesta noite, por aqueles que não podem, por motivo de enfermidade, que o Senhor possa abençoar a cada um, meu Deus. Abençoe este trabalho neste noite de uma forma grande diante deste ensino maravilhoso. E que o Senhor abençoe, o Senhor Deus que pode encher cada um do Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que pode, ó Deus, derramar, fazer milagres acontecer. Por tudo nesta noite nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode ser. Hinos sugeridos na lição de hoje. O primeiro hino é o 3, segundo 239 e o terceiro 526. Louvemos número 3. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu grito a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viver, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabe agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita
Amém. Louvado seja o Senhor. Se com a ajuda dele vai tirar o 259 no dia. Salve a amada igreja do Senhor. Amém. Muita gente vai ver esse programa 259. Os irmãos, creio que vários irmãos aí conhecem este hino e os irmãos nos ajudam, tá certo? 259. Creio eu na Bíblia, no livro do Senhor, pois que Jesus Cristo mostra doce amor. Todos meus pecados na pagada estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, no livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, me ensina a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque remido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Sou a Santa Bíblia, minha santidade está. Este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação. Estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, no livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lendo hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre o Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, no livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Amém. Vamos louvar agora o 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplei a tua imensa criação.
sofredor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leiro tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Amém, irmãos. Por nessa noite já temos louvado o Senhor Jesus com os 3 hinos sugeridos na lição de hoje. E nessa noite nós estamos diante da lição de número 6, do dia 10 de maio de 2026, que será amanhã, que tem por título, irmãos, O nascimento de Isaac. é o título da lição nesta noite, que o textuário nos diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida. E Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. E a verdade prática nos diz: Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar. Gênesis capítulo 21, de 1 a 7. A leitura bíblica. Todos revista, vamos ler em nome de Jesus, né? Meu primeiro, meu segundo e assim seguinte. Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito,
E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito isso, e todo aquele que ouvir será comigo. Do igreja. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice. Amém. Nosso mais precioso oração. Estaremos orando. Soberano Deus e grandioso Deus, a ti, porque tu és grande, fiel e maravilhoso, em nome de Jesus e amém. Pode sentar. Glória a Deus. Então, nesta noite, estamos diante, nos vai falar sobre as consequências da impaciência de Sara. No primeiro ponto, com 3 subpontos. Glória a Deus. E também, no segundo ponto, Abraão tem que tomar uma atitude. Também, com 3 subpontos. E o terceiro também vai falar: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Glória a Deus também, com 3 subpontos, né? Toda a palavra-chave desta lição nesta noite é milagre. Amém? Nós vimos aqui, uma história maravilhosa da Bíblia Sagrada, uma lição importante nesta noite para cada um de nós, cada vez mais reavivar a nossa fé, a nossa esperança, que nós servimos a um Deus de promessa, a um Deus de milagre. Glória seja dada ao nosso Deus, aonde Deus, na velhice, Deus havia prometido, e este casal teve essa criança na sua idade, irmãos, avançada, mas é a promessa de Deus, Então, para cada um de nós, que nós possamos manter com fé a nossa esperança, as nossas promessas que Deus tem para nós. Aleluia. E tudo é do tempo de Deus. Basta tão somente a gente estar no lugar certo. E o lugar certo é estar na presença de Deus. É fazendo a vontade dEle, amém? Porque quanto mais nós estamos na presença de Deus, Deus é um Deus poderoso que Ele trabalha na minha e na tua vida, amém? Que assim nós possamos permanecer firmes na presença desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Convido nesta noite a irmã Sandra, dentro da introdução desta lição, nesta noite, em nome de Jesus, e a igreja fica no espírito de oração, o que Deus vai falar, Também, desde já, também estamos nesta noite aqui, diante deste trabalho, sobre o canal do YouTube do nosso irmão Alex, os internautas que estão lá do outro lado, que sintam-se privilegiados diante deste trabalho da escola dominical, da Bíblia Sagrada. Alguém pode ser alcançado nesta noite através da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. É Sandra. Acho que é a mesma aí. Essa aqui, ó. Ela está aqui na mesma posição. É que está tudo misturado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui na introdução, diz: nesta lição,
veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90. Quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo em que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. Glórias a Deus. O Senhor, ele tinha propósito, né? Quando ele disse a Abraão que faria dele uma grande nação, né? Ele fez a promessa e quando Deus faz a promessa, aleluia, ele cumpre com a promessa. Amém. Glórias a Deus. Porque tudo acontece com o propósito de Deus, né? E se Deus fez uma promessa para nós, para mim, para você, Deus vai cumprir. No tempo certo, Ele cumprirá com a sua promessa que Ele tem feito. Assim como Ele cumpriu, né? Ali, Abraão e Sara já numa idade bem avançada e aconteceu o impossível para os homens, né? Para os homens, aquilo que é impossível, para Deus não é. Porque para Deus nada é impossível. Deus visitou Sara no tempo em que ele já havia determinado, né? Ele determinou, né? Que ele mandou, aleluia, a promessa para que um ano depois, né? Sara teria um filho, né? E se cumpriu a promessa no tempo que Deus determinou. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade, né? Porque o idoso de mais de 100 anos, né? Sara com mais de 90. Aos nossos olhos é impossível, né? Ainda ter filhos. E Deus ele opera segundo a sua vontade, não olhando para as condições físicas, né? Para as condições humanas, mas para o seu poder, né? Glórias a Deus, porque para Ele tudo é possível. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, não vamos duvidar do poder de Deus, né? A gente pode olhar para algo e dizer que não tem mais jeito. Mas, para Deus, quando Ele quer, Ele faz. Como diz aqui, né? Glórias a Deus. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Glórias a Deus. Então, que assim nós venhamos crer, né? Olhar para a palavra de Deus e ver o impossível que era aos olhos humanos, aconteceu. Deus poderoso, esse Deus que nós servemos, né? Por que nós não glorificamos um Deus? Aleluia! Por que nós não adoramos um Deus que tudo pode? Meu Deus, tu és Nós estamos aqui, irmão, porque a misericórdia de Deus é grande. Nós também somos milagres, amém? Porque Ele fez algo maravilhoso na vida de cada um de nós, para nós estarmos aqui neste templo, nesta noite. Amém? Aleluia! Né? Isso foi Deus que fez, Ele faz, tudo é no tempo dele, amém? Então, que nós possamos juntos sempre adorar Ele, glorificar Ele, não deixar Ele por nada. Amém. Saber que Ele é tudo na nossa vida. O que Ele fez e o que Ele faz, Ele é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Sara, é o que nós estamos adorando Ele nesta noite, amém? Amém. Nossa irmã Nilda, ela está com a oportunidade dentro do primeiro ponto nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, todos os irmãos, ore para que Deus fale, amém? Aqui a gente tira aqui uma responsabilidade e o Espírito Santo é quem nos ajuda, amém? Só na igreja Papai do Senhor. Como o nosso irmão disse, né? É uma grande responsabilidade, né? Ensinar a palavra do Senhor.
Mas Deus é quem dá sabedoria, né? Para cada um de nós. O ponto 1 diz as consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Já escrito em Gênesis 21, versículo 3. Porque teria ele dado esse nome. Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac, no hebraico significa riso. Certamente porque antes da situação da sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso. Tudo, Deus tem um propósito, né? Glórias a Deus. Aqui nos fala, né, do nome de Isaac, que o significado significa riso, né? Como eles riram, né? Não da promessa, mas riram assim, da impossibilidade física de cada um deles. Né? Que aqui diz, Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. É um fato histórico, né? Se fosse hoje em dia, assim, dissesse assim, quando a pessoa tinha tido filho dessa idade, né? Passava em toda a rede de telecomunicação, de internet e tudo. Né? Glórias a Deus, um grande milagre. Glórias a Deus. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Glórias a Deus. E aqui nos mostra, né, que Deus é fiel para cumprir a sua promessa por cada um de nós. Glórias a Deus. Eu quero perguntar para a igreja quem tem uma promessa de Deus ainda que não se cumpriu. Eu sei que dentro de cada um de nós temos uma promessa. Glórias a Deus. Do Senhor. Mas eu quero dizer que no momento certo Deus cumpre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor. Basta que a gente fique na posição certa, espera da sua promessa. Aqui nos diz, número 2, diz Ismael, zomba de Isaac. Ismael, filho de Agar, o filho que não foi filho da promessa, né? Que diz, mais uma vez Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar, a sua serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Né? Aqui não mostra, né, que quando Agar ficou grávida, ela zombava de Sara porque Sara era estéril. E depois que Isaac nasceu, Ismael zombava também de Isaac. Aqui no número 3 diz, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Sara não aguentou tanta zombaria que pediu para expulsar ela, mandar ela embora. Porque ela não aguentava mais, né, tanta zombaria com ela. Que diz, a convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar, de Ismael e Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. Né? Muitas vezes quando a gente faz uma coisa que não está na direção de Deus, a gente paga o preço, né? Como aqui Sara, né? Ela pagou o preço porque ela fez o que não era preciso fazer, né?
porque se adiantou, né? Ele foi na frente de Deus, achava que era a solução, né? Abraão ter filho com a sua serva, mas na verdade ela tinha que esperar a promessa de Deus, esperar o tempo para Deus mandar o dela. E aí depois ela pagou o preço com Agar, porque ela zombava dela. Aqui diz, a saída de Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Né, aqui não mostra também, né, que mais para frente aqui, Abraão também sofreu, né, ficou triste. É uma história muito linda. Glórias a Deus. Aquele dia, né, Deus é poderoso e no tempo certo Ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Glórias a Deus. Muitas vezes a gente pede algo ao Senhor, algo espiritual, algo material, mas Deus, Ele dá no tempo certo. Glórias a Deus. Ele é o dono do milagre, é aquele que conhece nosso coração. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos, ao comigo, Deus me ensinar a sua palavra, né? Deus me dá sabedoria. Agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, com nossa alegria está aí o nosso presbítero Daniel, está conosco nesta noite, a igreja está feliz. Amém. Graças a Deus, Ele está abençoando e está conosco aí nesta noite, é uma alegria. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Amém? Então, amados irmãos, estamos de um Deus que tudo pode, né? A nossa alegria é servir a Ele, adorar a Ele e aguardar que tem tanta coisa boa que Ele tem para mim e tem para você. Nosso irmão Alex também está com a oportunidade nesta noite, segundo ponto da lição, e a igreja continua em respeito de oração sempre, porque Deus Ele fala. Basta tão somente nós vir com o objetivo de ouvir, né, irmão, Ele falar, e com certeza Ele fala, e nós saímos daqui alegres diante da palavra dele. Glória a Deus. Salve, irmão, com Santa Gloriosa Pai do Senhor. Vamos oriente, nosso irmão Gilberto, daremos continuidade no segundo ponto desta lição maravilhosa desta noite. Lição de aprendizado. Feliz na presença do nosso irmão e presbítero Daniel. Deus continue abençoando você, dando saúde, restaurando a sua saúde, da sua esposa, da sua família. E aqui nós vimos uma lição maravilhosa nesta noite, o nascimento de Isaac, promessa de Deus a Abraão e da aliança de Abraão. E aqui no segundo ponto, vejo que os irmãos têm se expressado bastante, falado da palavra de Deus, que é maravilhosa para nós todos. Quando se fala em promessa, a gente vê como é maravilhoso servir a Deus. Deus cumpriu a promessa a Abraão ali e a Sara com 100 anos, Abraão com 100 anos, Sara com 90, e Deus cumpriu, né, o que prometeu e ele cumpre, né? Agora vamos a nossa leitura bíblica em classe, no 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E aqui no segundo ponto, vai falar que Isaac é desmamado. E nós vemos que Deus ele sempre fortalece. Deus não precisa de ajuda, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda. Nós vemos que Isaac é o filho da promessa, né?
nós vimos que havia um concerto ali, Isaac fazeria parte do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que teve o cumprimento dessa promessa realizada num tempo determinado por Deus, né? E aqui nós vemos que, no primeiro ponto, Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia, né? Por quê? Porque era festa, era realizações, era promessa. Quem é que não se alegra com a promessa recebida, né? Então creio que foi alegria, creio que foi um grande, o texto nos diz que foi um grande banquete da festa. Quem é que não se alegra? Muitas das vezes Deus faz uma promessa, não se cumpre em um dia, com dois, às vezes passa anos, mas cedo ou mais tarde ela se cumpre no tempo determinado que Deus determinou. Muitas das vezes ao ser humano a promessa demora, mas para Deus não. Deus ele age no momento certo, né? E segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, né? Mas eu creio, pela fé, que quando Deus fez a promessa a Abraão, que abençoaria, que faria dele uma grande nação, e Deus prometeu um filho, e na idade de 100 anos, quem não fazeria um banquete? É festa, né? Já avançado em idade, e você ter o filho, esse filho seu, filho da promessa, não era de se comemorar mesmo. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estava normal, mas era puro engano. Veja, banquete, festa. Mas se nós observarmos e nós vemos que houve uma desobediência de Abraão, que Abraão não era para ter aceitado, né, se deitar com a concubina, ele era para ter consultado aqui, ele era para ter consultado a Deus, porque o homem é falho. Abraão foi sujeito às falhas, porque o homem em si é pecador, e a misericórdia do Senhor é que dá força para que ele supere esses problemas cotidianos que acontecem, né? Nós vemos que nasce Ismael em desobediência ali, mas Deus ele tem promessa, né? Muitas das vezes o homem, a mulher até tenta ajudar Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Ele, aleluia, louvado seja Deus, é quem conserta aquele vaso todo, aquela situação, muitas das vezes desagradável, mas Deus ele procura que o homem ande em santidade e retidão através da sua palavra. Então, aparentemente, tudo estaria normal, mas era por engano. Vamos para o segundo foco, a zombaria. Por quê? O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber, aí você vai ver, que ela observa naquele banquete, e ela percebe algo. E aí é demonstrada através do seu comportamento, é demonstrada através da atitude ali ao qual nós vamos descrever
através da lição desta noite. Então, o texto bíblico diz que Sara ficou aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Você veja, quando se desobedece à voz de Deus, há contenda. E nós vamos observar que o seu mal-estar era tamanha que não soube suportar adiante da situação e ficou bastante aborrecida, porque ela viu ali Ismael maltratando Isaac. E ali, qual é a mãe que quer ver seu filho ser maltratado? Qual é a mãe que quer ver o seu filho num mau estado? Não. A mãe, ela quer sempre o melhor para o seu filho. Como o pai quer o melhor, a mãe também quer o melhor. Então, seu mal-estar era tamanha que não soube suportar a situação. Bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Você vê? Expulsar a mãe e o filho por causa de quê? Por causa da desobediência de não consultar. Se Abraão tivesse consultado a Deus, Deus tinha dito: espera mais um pouco. A promessa vai vir. Confia em mim. Com certeza, a Bíblia não diz, mas com certeza Deus tinha falado a Abraão. Não prometeu? Então espera. Não tente passar na frente. Glória a Deus. Sara tenta ajudar a Deus no cumprimento da promessa. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele cumpre a promessa. E até mesmo na desobediência que houve a Abraão, Deus, ele faz promessa de uma nação. Então nós vemos, pediu que Abraão expulsasse mãe e filho, como está em Gênesis 21, 10 e 11. Então, para o terceiro suporte, aí nós vemos a tristeza de um pai. Abraão, pai de Ismael, e Abraão também pai de Isaac, filho da promessa. Eu pergunto para qualquer pai, a dor seria tão grande de você saber que o seu filho vai sair, vai para uma terra distante? É triste. Eu creio que a situação ali para Abraão não era boa, não. Mas nessa situação, Deus já estava trabalhando. Aí nós vemos Deus trabalhando para resolver o problema de quem? De Abraão, o problema de Sara, abençoando, dando oportunidade deles refazer a trajetória. Terceiro ponto vai falar da tristeza de Abraão. Aí o leitor nos diz bem claro: imagine como estava o coração de Abraão diante da situação. Ele agora estava o quê? Dividido. Porque os dois são filhos. Um debaixo da proteção divina, da promessa de Isaac. O outro Ismael, mais filho, que faz parte. Querendo ou não, faz parte, não é, filho? E nós vemos aqui, imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha. Deus, ele não precisa de ajudinha. Eu olhando para a Bíblia, olhando para o texto, eu vejo que o que faltou foi esperar mais. Com certeza, pela idade dos dois, um com 100, outro com 90, eu acredito que eles não acreditavam mais que Deus cumpriria a promessa. Até pela idade, até pela situação de não poder gerar mais filho,
porque Sara só gerou porque Deus fez um milagre acontecer. E com certeza na vida de quem? De Abraão. Então, situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus, mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar. Veja que até nessa situação Deus resolveu, dizendo: eu estou no negócio. Porque com certeza Deus cria situações para que houvesse a separação ali, porque haveria entre eles contenda. Mas quando Deus dá a resposta a Abraão, que Abraão ficou triste, mas Deus falou: eu estou no negócio. O Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar a sua esposa naquela situação ali. E quando olhamos para a palavra, quando olhamos para o que Deus diz, quando olhamos para Gênesis 21, versículo 12, nos vemos que, porém, disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Então Deus, aleluia, louvado seja Deus, resolve a situação, mesmo naquela dor, mesmo naquele sofrimento, e há aquela separação. E quando olhamos para Gênesis, ainda 21, versículo 17, a Bíblia nos diz: e ouviu Deus a voz do menino, que eles partem para o deserto. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no projeto, quando Deus ele quer abençoar uma nação, pode ir para qualquer canto. Quando Deus ele promete abençoar, ele cumpre. Porque quando olhamos quando houve a separação, quando Agar parte com Ismael, quando está no deserto, a Bíblia nos diz que ela chega até um certo ponto e ela se afasta dali, temendo ali a morte do menino, aquela dor daquele menino morrer. E quando olhamos para o versículo 17, nós vemos que Deus ouviu a oração do menino, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o moço, pega-te pela mão, porque dele farei o quê? Uma grande nação. Finalizando o versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi preenchido. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher na terra do Egito. Mas Deus cumpriu, abençoou, farei Ismael uma grande nação. Veja que até, aleluia, louvado seja Deus, em situações adversas de nossa vida, o escape Deus dá, Deus abençoa e Deus mostra como é bom servir a Ele. Agradeço a oportunidade no Deus. Amém. Que coisa maravilhosa servir a este Deus que tudo pode, este Deus maravilhoso, Deus de milagres. Aleluia!
Deus de providência, né? É o mesmo Deus que nós estamos adorando Ele aqui neste momento. Neste momento, vamos orarmos pelas contribuições na casa do Senhor. Meu Deus. Louvado seja Jesus. Venhamos a nossas cabeças e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa esta noite, Senhor. Os teus servos que aqui estão, aqueles que podem contribuir na tua obra nesta noite, aqueles que não têm para contribuir, mas que o Senhor o abençoe, os que estão desempregados, que o Senhor abra porta de emprego, Senhor. Tu és o Deus de providência. E tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Abençoa também a tua serva, faz o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Da igreja para nós, do avó 107. Glória a Deus. Meu Deus. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Ficou na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, Ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo Ele batalha, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Trabalho. Tenha mestre, nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos dar continuidade nesta noite e agradecido a Deus, né, porque bom estar na presença de Deus. Né? Esse nosso presbítero Daniel pode, não? Amém? Tá certo. Verdade. Glória a Deus. E nós estamos diante de um Deus de promessa, né? De um Deus que tudo pode. Diante de tudo que está nesta lição, vimos que Deus abençoou Abraão e sua esposa, mesmo diante de uma idade avançada, mas a promessa foi realizada, foi concluída, né, irmãos? E também vimos ali a história também, quando o homem se viu diante de uma situação também, quando
vamos dizer, Agar também ali, o seu filho começou a zombar, e houve ali aquele mal-estar, aquela situação que não era agradável, e chegou ao ponto de Abraão tomar esta atitude de expulsar Agar e também ao seu filho, que não era da promessa, mas era seu filho, né? Eu sei que, como foi dito aqui para o nosso irmão Alex, ele como pai, com certeza não foi bom fazer, né, tomar essa atitude, mas teve que tomar para não estar diante daquela situação, daquele mal-estar ali. Mas o que me chama a atenção é que Deus também cuidou, né? Lá no deserto, cuidou de Agar, cuidou também de Ismael. E este é um Deus todo-poderoso, é um Deus que Ele ouve, né? Ele ouve a oração, ouve o clamor, e tudo é no tempo de Deus, irmão. Tudo é no tempo de Deus. O que a gente não pode é sair dos planos de Deus. O que a gente não pode é deixar, né? Muitas das vezes a prova pode vir, e muitas das vezes clamamos, e muitas das vezes acha que está difícil, mas é porque tudo é no tempo de Deus. Olha o que foi acontecer com Abraão e com Sara, ele com os seus 100 anos e ela com 90 anos, mas a promessa foi realizada, né? Então, como já foi dito também nesta noite pela nossa irmã Osinilda também, onde ela ensinou para nós nesta noite, que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Vamos continuar olhando para o Deus de promessa, para o Deus de milagre, não é verdade? Tudo no tempo dele, tudo na vontade dele, dá certo. O que o crente não pode sair dos planos de Deus, é deixar Deus, é deixar saber que tem muita gente, irmãos, tem muitos crentes que pedem, que a gente já tem visto, né? Situações de crentes que não sabem esperar em Deus. Aleluia! Por alguma coisa se desanima, se decepciona e deixa que vai e sai dos planos de Deus e pode perder a bênção lá na frente, né? Mas nós estamos aqui diante desta lição, é uma lição que nos aviva a nossa fé, a nossa esperança, e sabemos que Ele é um Deus de promessa. Se Ele, né, irmãos, se ainda é nossa promessa, como já foi dito, né, a nossa irmã ela fez a pergunta, se ainda a minha promessa não foi concluída, que eu continue na esperança, com fé, perseverando, que na hora certa Deus vai abençoar. A mim e a você, amém? Glória a Deus. Vamos ao terceiro ponto da lição nesta noite. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede de Agar e Ismael. Tomar a atitude de manter, embora o seu filho, deve ter sido uma situação difícil para Abraão, com certeza, né, irmãos? Foi uma situação que não foi fácil. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisava tomar, como pergunta. Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus, aleluia, e obedecê-lo. Amém? Aleluia. Está em Gênesis capítulo 21 e o versículo 14. Algum irmão que quiser ler aí, para nós é bom. Amém? Então nós temos que ouvir a voz de Deus, amém, irmãos? É necessário, quando a gente tomar uma decisão na nossa vida, a gente ouvir a voz de Deus, orar e pedir o tempo, pedir ao Senhor, né, que Ele nos mostre, que Ele nos oriente, que o Espírito Santo do Senhor nos oriente, amém? Para que nós não venhamos tomar alguma decisão
que ela seja errada na nossa vida. Amém? Gênesis capítulo 21, versículo 14. Deixa eu ler aí em nome de Jesus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Beceba. Pois é, amém. Nós vimos aqui que foi que ele, depois da decisão difícil que ele teve que tomar, né? Então, foi dessa maneira, né, que ele teve que tomar essa atitude. Então, temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. A melhor parte é obedecer, né, Deus? Nós temos que contar as nossas decisões, os nossos projetos, temos que contar ao Senhor o que nós estamos passando. Se tem alguém que pode ouvir, que não precisa nós marcar audiência, e basta tão somente nós dobrar os nossos joelhos e clamar a Ele, e dizer a Ele: Senhor, é aqui, eu preciso assim, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu tenho certeza que no tempo dele, Ele vai fazer, Ele vai cumprir a promessa, amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser obedientes à voz de um Deus de milagre, de um Deus de promessa, de um Deus que pode, amém, irmãos? Ele pode realizar, amém? Não importa o tamanho da situação, a situação do homem de Deus não era fácil. Tomar essa decisão como filho, né? Viu aquela situação ali, né? Aquele mal-estar, mas ele teve que tomar essa decisão, né? Ouvindo, né, a voz de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos obedecer a voz do nosso Pai Celestial. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui foi, né, a decisão dele de despedir seu filho e a sua concubina, né, irmãos, que até foi a sua esposa, por não saber esperar o tempo de Deus, que tomou aquela decisão, né, e passou para ele, né, e aconteceu, né. Então foi assim. No segundo subponto, Agar e Ismael no deserto de Beceba, né? Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa da sua senhora. Com certeza não foi fácil, né, meu irmão? Com certeza não foi fácil. Foi horrível, né? Foi terrível. Onde ela, vamos dizer, ela estava ali ao lado de Abraão, a sua senhora, e depois ser expulsa e para o deserto, não foi fácil. Sabemos que o deserto não era um lugar fácil, mas vamos em frente, né? Aí diz a palavra do Senhor: as únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão, né? E uma odre de água, onde nossa irmã leu. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árduo, com pouquíssima, né? E para a vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. Não foi nada fácil para ela passar por esta prova, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e a obra de água não daria para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água, né, terminou, Agar achou e foi tomada pelo deserto. Então ela foi tomada, né? Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Exatamente, né? Tomada pelo desespero. Aí diz as expectativas eram mais piores que possíveis. Imagina a situação dela também, né? A prova dela não foi fácil. Depois de uma expulsão, ir para o deserto,
o alimento, a água limitada, a sombra ali era pouca, né? O sol árduo. Diante disso, a prova dela não foi fácil. As expectativas eram as piores, né? Continuando, Agar não estava preocupada com sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho, né, e a sua mãe. Ela, como mãe, com certeza, né, irmãos? Quem é pai, quem é mãe sabe, nós não gostamos de ver os filhos sofrendo, passando por alguma escassez, que a preocupação dela não era nem com a própria vida dela. A preocupação dela aqui era com o seu filho, né? Então, continuando, ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou, né? Com certeza que ela, diante do que estava passando, da prova, né, vendo a situação do seu filho, o que ela fez foi levantar a sua voz e chorou. Está lá em Gênesis 21:16. Então, Deus é aquele irmão que Ele é e Ele pode resolver qualquer tipo de situação, porque, como já foi dito nesta noite, Ele é o Deus do impossível. Quando nós estamos diante do plano de Deus, quando clamamos com fé a um Deus que tudo pode, no tempo dele a situação é resolvida, amém? Vamos continuar clamando, vamos continuar diante de um Deus de promessa, de um Deus de milagre, né? Mesmo a mulher ali na situação difícil, vendo o seu filho, né, no deserto, no lugar árduo, do sol quente, no deserto já está dizendo lugar do sol quente, e poucas árvores, mas ela clamou a um Deus que tudo pode. Louvado seja este Deus, amém? No terceiro diz: Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz e seu clamor, e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Arã, como está nos versículos 17 a 21 de Gênesis. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Glória a Deus. Amém? Versículo bastante conhecido lá em Jeremias 33:3, onde diz: clamei e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, filhos que não sabem. Amém? Continuamos clamando, amém? A um Deus que tudo pode. Deus ouviu, Deus viu a situação deles, o Deus de promessa, o Deus de milagre. Ele está aqui nesta noite para ouvir o meu e o teu clamor, amém, irmãos? O meu e o teu clamor, porque nós servimos ao mesmo Deus de Agar, o mesmo Deus de Ismael, o mesmo Deus de Abraão, de Sara. Ele é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Então eu e você vamos continuar clamando ao Deus que tudo pode. Amém? Deus socorreu os aflitos no passado e Ele continua nos socorrer no presente. Amém? Está lá em Salmos 21,
121 e o versículo 1, onde o salmista eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, né? Que vem do Senhor que fez o céu e a terra, amém? Continuamos olhando para o Deus que tudo pode, para o Deus de milagre, amém, irmãos? Esta é a minha e a tua alegria, amém? É crer neste Deus do impossível, neste Deus de milagre. Quantas pessoas foram alcançadas ao clamar um Deus de milagre, amém? Então, este mesmo Deus está aqui nesta noite para mim e para você, né? O nosso socorro vem dele, amém? O salmista também teve razão de dizer que ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, que nós possamos confiar neste Deus que é maravilhoso, neste Deus poderoso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar firmes, vamos continuar olhando para Ele. Não importa o tamanho da situação. Não importa o tamanho, né? Vimos aqui, eu e você não está isento dos problemas. Nenhum de nós está isento, né? Todos nós que estamos aqui, sempre vem alguma coisa sobre a nossa vida, né? Mas nós precisamos clamar a um Deus de milagre, a um Deus que pode resolver, né? Todos nós temos essa experiência, porque não é fácil. Enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos isentos dos problemas vir ao nosso encontro, mas sabemos que Ele está no controle, sabemos que Ele está no comando de todas as coisas, amém? E quando nós estamos diante da sua promessa, mantendo firme, não deixando o nosso lugar, que Ele nos chamou, que Ele nos tirou, né? De um passado que muitas das vezes nós não sabíamos clamar a Ele, não sabia em quem confiar, andava como uma ovelha desgarrada que não tinha ovelha, mas hoje nós temos um bom pastor para nós clamar a Ele, para, como fez aqui Abraão, né? Ele pedia a orientação de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, né? E quando nós obedecemos a voz de um bom pastor, nós podemos alcançar a vitória, amém? No tempo dele, tudo segundo a vontade dele, né? Em cada situação clamamos a Ele, pedimos ajuda a Ele segundo a vontade dele, e que nós possamos caminhar firme, porque no tempo dele Ele vai resolver. Não vamos se desesperar antes, porque antes é a prova que nós estamos passando. E se nós sair antes do teste, nós não vamos obter a vitória lá na frente, amém? Então que Deus em Cristo venha abençoar a igreja do Senhor nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em 10 minutos eu começo a igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que estão da igreja que acompanha o Senhor, eu sempre vou dar aquele estado, digamos, não que estou sem jeito, né? Eu gosto muito de aprender, né? Sem jeito, é difícil a gente ensinar, mas nós estamos adiante de uma lição que nos traz um exemplo, né? Nos traz um exemplo. O primeiro ponto, leia para mim, irmão, o primeiro ponto, o título do primeiro ponto da nossa revista. As consequências, diga aí, meu irmão. Deus chama para As consequências. Nós estamos estudando o nascimento de Isaac. Mas o primeiro ponto da nossa lição, ela nos fala as consequências da impaciência de Sara. Eu quero dizer a vocês, conforme falou o profeta Isaías, o que espera no Senhor renovarão as suas forças. E muitas vezes, meus amados irmãos, é como disse o irmão, nós não estamos
ausente, nós sempre estamos na vontade de Deus, e por estarmos na vontade de Deus, nós não estamos também, ou vem sobre nós, quero dizer, também as consequências. Mas muitas vezes